Olá, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma live da Lírios Centro de Psicologia. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre relações abusivas. Estamos com a psicóloga Rose Silva, que é do NIS, e nós vamos discutir sobre essa temática, né? Eu acho que vocês já entenderam que a Lírios tem tido essa preocupação em discutir temas sociais, né? Então vamos, enquanto a gente acolhe Rose, a gente vai esperando as pessoas entrarem aí no ao vivo. Vão compartilhando o link, vão chamando as pessoas. Hoje a gente colocou mais cedo, né, como uma forma de um público maior talvez participar, né? A gente tá vendo os horários, qual é o melhor horário para o público. Então, Rose, seja bem-vinda, né? A Lírios, seja bem-vinda a esse espaço que tem se preocupado em pensar as questões sociais. Eu agradeço também da Lírios, de Ítala, para tratar de uma temática pertinente, principalmente nos dias atuais. E aí hoje à noite estaremos nessa discussão, nessa troca com vocês, né, com Ítala também aqui presente. Obrigada, Rose, mais uma vez. Vão compartilhando o link, a gente vai esperar as pessoas entrarem, as pessoas estão entrando. Né? Quem entrou já deu um oi, né, pra gente saber quem está conosco nesse horário, né, quem está conosco mais uma vez, né? Nós já temos um público quase que fidelizado, né, Camila? Que sempre está presente, então vamos ver se esse público funciona nesse horário, né? Se esse público estará presente também nesse horário. Se não, a live ela vai ficar disponível, né, para vocês compartilharem posteriormente. Alice colocando oi. Alice está aqui, né? Deu uma pausa nos estudos do Enem e está aqui conosco para pensar essas questões. Eu tô vendo que tem 7 pessoas online. Quem puder ir dando oi para eu saber quem tá online. Eu vi que Débora Martinelli, psicóloga da Lírios, curtiu. A Alice tá curtindo, Débora já curtiu. Estamos com 10 pessoas online, então quem quiser ir colocando oi, seja bem-vindo, né? Boa noite. Hoje pra gente discutir sobre relações abusivas. Mais uma vez, um tema que surge de um tema de novela. Acho que a novela da Globo, né, ela tem trazido temas que a gente pode pensar no nosso dia a dia. E trazer essas temáticas a dizer que a psicologia está atenta a essas questões. Que a psicologia está disponível para pensar as questões que permeiam nossa sociedade. Desde Nayara, desde online, lembra de Desde? Terminou comigo, psicologia. Seja bem-vindo, Desde. Van Nascimento, oi, boa noite, Ítala. É Vanessa, curso Morte e Vida. Qual a temática? Seja bem-vinda, Vanessa. A temática de hoje é sobre relações abusivas. Vanessa, que é psicóloga, esteve comigo no mini curso sobre luto, né? E aí está conosco na live hoje. Seja bem-vinda, Vanessa. Débora, olá meninas, que tema relevante para se abordar nos dias atuais. Pois é, Débora, é um tema muito pertinente para a gente discutir, né? Relações abusivas que perpassam vários contextos. Edneia, boa noite, Rose e Ítala. Edneia Florencio, psicóloga, está conosco. Seja bem-vinda, Edneia. Então, enquanto vocês vão compartilhando o link, né? As pessoas já estão aí presentes. A gente vai iniciando a discussão, né? Quem entrar depois pode pegar essa discussão na página da Lírios, que fica disponível, né? Então, Rose, fica à vontade, né, para guiar conforme você queira. Bem, pensar em relações abusivas, a gente precisa primeiro entender que relacionamentos abusivos estão nas diversas formas de se relacionar, né? E podemos pensar, claro, vamos trazer as questões da novela para a discussão, mas antes precisamos fazer um passeio com relação aos outros tipos de relações abusivas. Sim. Né? Que está permeado nas relações familiares, né? Nas relações de trabalho, nas relações de amizade e nas diversas relações que se apresentam e onde tem o humano.
Nossa sociedade também é uma sociedade abusiva. Nós vivemos em contextos de abuso. A grande questão é como nos posicionamos diante dos abusos e como a psicologia pode nos ajudar nessas relações, a perceber essas relações. Principalmente a fazer com que o outro que é vítima de uma situação de abuso perceba essa relação de forma não imediata, mas no seu tempo. E aí nós temos que pensar como podemos, enquanto psicologia, enquanto psicólogas, enquanto psicólogos, possibilitar esse conhecimento e essa busca desse saber com relação se eu estou ou não sendo abusada nessas diversas relações ou em uma relação. Mas isso tem que ser respeitado, né? Nós não podemos atropelar o tempo da pessoa na sua descoberta com relação às suas relações. Uma das coisas que Rose traz, né, que eu acho que é bem importante a gente ampliar e a gente discutir, é que as relações abusivas, elas não estão só referentes a casais, né? Ou seja, em relações homo ou em relações hétero, né? Mas as relações abusivas, elas perpassam nossa sociedade. Quantas vezes em contexto de trabalho nós sofremos relações abusivas? Quantas vezes o idoso sofre, né, relações abusivas em seu contexto familiar? As crianças sofrem, né, relações abusivas em seu contexto familiar, escolar. Né? Então, assim, essa pontuação que Rose traz, ela é muito, muito pertinente e relevante, né, porque nos amplia o olhar. Relações abusivas não só concernentes a relações hétero ou homo, né, mas relações abusivas como um todo. Né? Relações abusivas em todos os contextos. Quem está entrando agora, quiser dar um oi, dá um oi. Vão fazendo perguntas, né? Acho que esse espaço é esse espaço de conversa. Né? Então, se você já quiser ir fazendo perguntas, se você já quiser ir colocando alguma coisa, fique à vontade e a gente vai debatendo. E aí, Rose, sobre essas questões, né, de relações abusivas em outros espaços, né? Como é que nós poderíamos pensar? Né? Quando você traz, eu acho que uma temática que sensibiliza é a relação abusiva com o idoso, né? A relação abusiva com as crianças. Né? Como a gente poderia pensar essa relação abusiva nesses contextos, né? Para depois a gente caminhar para pensar a relação abusiva nas relações homo e hétero, né? As relações abusivas, geralmente, elas estão muito ligadas a uma questão de poder sobre o outro, sobre a fragilidade do outro. Então, uma pessoa idosa, geralmente, ela apresenta as mesmas características de uma mulher ou de uma criança ou de qualquer outra pessoa que é vítima de abuso. Então, o medo de falar, né? Esses dias mesmo eu ouvi um relato de um idoso que está sendo abusado, não sexualmente, mas sofrendo de um abuso, realmente de uma relação abusiva, e que ele tem medo de relatar que é o cuidador que está batendo nele, né? Que ao fazer a higienização do mesmo, ele trata ele com humilhações, com gritos, com palavrões. E aí, desculpa, aí a autoestima desse idoso realmente está devastada. Ele não tem segurança nenhuma, ele se perdeu, né? Nessa relação de opressão, onde ele é oprimido enquanto pessoa, né? Onde ele é oprimido, aí vem a questão, porque eu sou idoso, eu já perdi minha autonomia, eu não tenho mais, o que eu desejo fazer eu já não posso fazer, então eu só tenho essa pessoa para cuidar de mim. Eu acho que essa questão, Rose, também ela vem muito misturada com cuidado, né? Ou com essa maquiagem do cuidado. Né? Acho que talvez a relação tênue que existe em percebermos, em nos darmos conta da violência, né? Dessa relação abusiva, é porque ela está um pouco vinculada, ou ela tá, não é vinculada, mas ela está
apagada e maquiada por um cuidado. E aí a pessoa que está sendo abusada nesse sentido, ela se curva perante esse poder do outro que maqueia suas atitudes como se fosse um cuidado. Sim. Porque a relação abusiva como um todo, ela vem de uma forma muito sutil. Ela não se mostra como uma violência. Ela acontece justamente dessa forma. Não, eu estou fazendo isso para te proteger, porque eu tenho cuidado sobre você. Só que quando o cuidado vai para a via da humilhação, né, da própria agressão física, aí realmente, quando vem causar uma situação de medo e insegurança no outro, tem algo errado. Mas aí fazer quem é vítima dessa situação chegar a esse entendimento e essa consciência de que está sendo vítima de uma relação abusiva não é tão fácil, porque não envolve uma única questão. Envolve várias situações de abuso. Por exemplo, uma situação de abuso com o idoso. Se ele não tiver uma família como referência, a única referência dele de cuidado for o cuidador, né, esse responsável, ou um filho. Né? Recentemente, não sei se vocês viram na internet, mas passou uma situação de uma mãe passando por uma situação de relacionamento abusivo com o filho humilhando, xingando, né? E ela assim, numa posição de passividade. O que é que eu faço se é meu filho, né? Que eu amo tanto. E o único que cuida de mim. O único que cuida de mim, o único que me protege, nas falhas dele, mas ele me protege, ele está no lar. E sim, é meu filho. É o único vínculo e referência de cuidado que ela tem. E aí esse abuso, ele aparece encoberto, né? Ele aparece quase que nas entrelinhas, né? Eu acho que essa é a sutileza até da percepção da relação abusiva, né? Tem algumas pessoas aqui, Isa Albuquerque, seja bem-vinda à live da Lírios, né? Isa, que é da Psi Compartilha, é uma página no Facebook que divulga os eventos de psicologia, né, de Caruaru região, né? Então, se você quiser acompanhar os eventos de psicologia, você pode acompanhar a Psi Compartilha, né, que é de Isa Albuquerque e de Jaú Saraiva, né, estudantes de psicologia que já estão preocupados com a profissão, né, com o fazer da psicologia. Amanda Regina, boa noite, seja bem-vinda à live da Lírios. Tainá Lucena, seja bem-vinda à live da Lírios. Débora colocou: Rose, fala um pouco, se possível, das relações abusivas entre pais e filhos na fase da adolescência, uma vez que é um momento muito importante na construção subjetiva dos mesmos. Né? E antes de dar a palavra a Rose, Michaele Porto, que esteve conosco na última live, seja bem-vinda, né, hoje debatendo conosco. Né? Então, Débora pediu para você falar um pouquinho, se possível, das relações abusivas entre pais e filhos nesse contexto de adolescência. Eu ia adentrar também no contexto não só da adolescência, mas também no contexto da infância, né? Então, eu vou fazer um passeio. Hoje em dia, principalmente no contexto clínico, é muito comum a criança trazer, não com essa fala, porque ela não tem a consciência e nem o conhecimento de que é uma relação abusiva, desse autoritarismo e desse poder, né, que é justamente isso, de opressão que os pais têm tido sobre seus filhos. Então, assim, a criança, ela diz assim, mas eu não posso escolher a comida que eu vou comer. Né? Minha mãe é quem escolhe por mim, meu pai é quem diz. Eu não tenho como fazer nada, porque eu não posso desejar nada. Até a maneira como eu coloco o meu cabelo é minha mãe quem diz. Por quê? Ela diz que eu fico mais bonita desse jeito. E aí a criança também diz assim, eu não posso escolher a cor da fita. Sabe? Eu tô falando de uma menina, de um menino.
da roupa, do sapato. E às vezes deixar uma criança escolher a sua roupa não é sinal que o pai ou a mãe perdeu a autoridade sobre a criança. Aí a criança está cheia de vontades. Então, se ela escolher a roupa, eu estou perdendo minha autoridade. Não, você está dando autonomia à sua filha, ao seu filho. Eles têm identidade, eles precisam ter essa autonomia desde pequenininho. Isso não quer dizer que perdemos a autoridade sobre eles. Com relação à adolescência, a pressão é muito maior, né? Porque tem a questão de escolher a profissão que os pais idealizaram para eles. Né? Quantos e quantos adolescentes a gente conhece? Vai fazer o quê? Medicina. Você deseja medicina? Não, porque meu pai é médico. E aí ele quer que eu faça medicina. E aí acho que outra coisa é mais uma vez essa relação de poder. Quantas vezes nós silenciamos o outro porque eu pago tuas contas, porque tu estás sobre o meu teto, porque você depende de mim. Parece que nós estamos em uma troca, né? Assim, eu te dou isso, então você vai ter que fazer o que eu quero. Eu acho que esse movimento nosso que é próprio do humano, né? Eu acho que eu não coloco que seja próprio de um tempo, né? Mas é próprio da história da humanidade, de fazer com que o outro corresponda às minhas expectativas, né? Eu coloco sobre o outro esse desejo de que ele corresponda às minhas expectativas. É por isso que falar de relação abusiva é falar de uma sociedade que é abusiva, né? Em si. Né? Se a gente for lembrar de Paulo Freire, a pedagogia do oprimido, parece que é bem isso, né? Aquele que um dia foi oprimido se torna opressor em alguma relação. Né? Acho que são contextos bem tênues, mas volta a palavra para ti. Sim, e o relacionamento abusivo, ele está muito ligado à posse. Então, quando está ligado a pais e filhos, está muito ligado assim, você é meu filho, você é minha propriedade. Então, assim, eu pago tuas contas, eu pago tua vestimenta, você vai fazer o que eu quero. E no idoso é a impotência, né? Você não tem mais nada para fazer na vida. Você precisa estar sob meus cuidados, né? Eu sou responsável por você. E é o que você tem, é o que te resta. É o que te resta, né? É sempre essa relação de um suprime o outro, né? Então, seja bem-vinda, né, a mais uma live da Lírios, você que tem acompanhado nosso trabalho. Muita gratidão, né? Sugere aí os temas que tu acha pertinente pra gente discutir. Ítala Kielvi, que é odontóloga, né? Então, seja bem-vinda à live, Ítala. E aí, é muito comum, mais uma vez repetindo, a questão do adolescente chegar no consultório sem voz. Porque foi lhe tomada essa voz. Às vezes ele não sabe nem por que está lá. Eu vim porque meu pai e minha mãe me obrigaram a vir. E aí quando você começa a buscar o real motivo dele estar ali, é sim também por um desejo do pai e da mãe. Que ele faça porque acham que ele tem um problema, por questionar a vontade de ter autonomia, de desejar, de ter os sonhos, de ansiar as questões dele. E aí muitas pessoas questionam por que o número de automutilação e suicídio entre jovens e adolescentes tem aumentado tanto. Por que será que temos que colocar tanta responsabilidade em adolescentes de 16 anos, de 17 anos, de ter que responder a uma profissão, de ter que responder a um anseio meu como mãe, deve, sei lá, ser a primeira bailarina, né? De ser a menina com a postura mais correta, a menina mais bela, né? E nós já vemos isso, a mídia já vem trazendo isso, que nem sempre os nossos filhos correspondem aos nossos desejos. Nós temos que deixar que eles façam as escolhas dele, escolham os caminhos deles. Mas a relação de abuso, ela é isso, é de posse, é de poder e é de opressão. É o que eu quero, está estabelecido, tira a liberdade do outro e gera um grande sofrimento na vida do outro.
E aí, quando tu traz essas padronizações, né, eu acho que é quando nós somos convidados a adentrar nessas relações, né, conjugais ou de afeto, seja homo ou hétero, né, que cria um padrão normatizado, né, na história da humanidade. Nós temos um padrão normatizado, né, onde, principalmente quando uma relação, principalmente não ressaltando a relação hétero, né, mas a gente vê marcadamente na relação hétero. Não estamos dizendo que nas relações homo não existam relações abusivas, existem, né? E existem por essa discrepância entre quem quer poder e quem precisa cumprir esse poder, né? Mas nas relações hétero, a mulher que está nessa relação, ela é consagrada, né? Uma consagração bem ruim, negativa, por uma história machista e patriarcal, né, que coloca essa mulher nesse lugar de cumprir essas perspectivas de uma sociedade. Então, quando tu estava falando de por que nós queremos que nossas filhas, nossas crianças sejam melhor, sigam um padrão de beleza, sigam um padrão de comportamento, né? E aí essas crianças que vivem essas relações de poder e de violência em casa, elas acabam por naturalizar nas relações futuras as relações abusivas, né? Então, essa criança e esse adolescente que foi silenciado em diversos momentos nas suas relações em casa, né, elas naturalizam as relações abusivas, de modo que isso ganha uma força e uma incidência muito grande nas relações posteriores, né? E aí a gente entra para discutir um pouco das relações abusivas nos casais. Acho que tem sido marcado e a mídia tem ressaltado, né, discussões sobre isso. Quantas mulheres estão em relações conjugais, né, não necessariamente casadas, né, judicialmente, mas estão em relações conjugais onde sofrem um abuso, né? Acho que a gente esbarra nisso, que durante nossa história é tão naturalizado que a gente começa a quase que não é aceitar, mas está um pouco sensível à percepção do abuso. Temos que pensar também, claro que eu vou voltar para a mulher, mas antes que se crie polêmica na internet dizendo que só protegemos as mulheres, temos que falar que num contexto de relações, existe sim também, né, homens que sofrem com relacionamentos abusivos. Existem sim mulheres que abusam dos seus companheiros, né, dentro dessa relação, desse relacionamento. Então não é só mulher, só que historicamente a mulher, isso até estatisticamente, é a maior vítima de tanto de violência como de relacionamentos abusivos. Até porque isso é uma questão que não é de hoje, né? A mulher, claro que nós olhamos para o passado, né, para conhecer toda a questão histórica dos abusos, dos relacionamentos abusivos, mas conhecer um pouco da história da mulher. E claro, a mulher vinha de invisibilidade, né? Ela não existia. Dizer que a mulher existia, né, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, no Oriente, antes de Cristo e depois de Cristo, é falar balela, porque a mulher ela não existia de fato. Ela era invisível, porque o homem sempre teve esse poder dominador sobre a mulher, né? Ele sempre foi reconhecido como aquele ser iluminado, né? E que tinha todos os direitos resguardados e adquiridos. E a mulher era um ser de procriação apenas e responsável pela educação dos seus filhos. Bem, olhar para esse contexto de invisibilidade nos ajuda a compreender como a mulher é vista nos dias atuais. O que mudou? Né? Claro, a mulher ressurge e surge com a
Revolução Industrial. Acho que nem ressurge, é surge mesmo, né? Com a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, que traz, claro, aquele marco histórico, né, da queima dos sutiãs, né? E realmente surge um movimento feminista que dá uma visibilidade à mulher. Hoje, a mulher já tem o seu espaço, já conquistou muitos direitos, ainda falta, né? Ainda estamos nessa luta, que é uma luta diária e constante. Mas quando socialmente se olha para a mulher, ainda se olha com essa visão de que ela é inferior ao homem. Então, como ainda temos predominância de uma sociedade machista e patriarcal, quantas e quantas vezes em casa nós não vemos nascer uma menina, ela aprende qual o primeiro brinquedinho que dá a menina? Uma panelinha, uma vassourinha, uma bebezinha, então você vai ser dona de casa, você vai ser mãe. Né? E aí preparam a menina para se relacionar com um casamento, a dona de casa, e vai dizendo, olha, você tem que respeitar seu marido, o que seu marido disser é lei, porque ele é o homem, ele é o chefe, ele é o cabeça. Claro que isso também está ligado a uma cultura, uma questão cultural e religiosa muito forte, arraigada nas famílias, que diz, olha, você é propriedade do seu marido, não com essas palavras, mas uma vez que eu digo a você, olha, teu marido tem total direito sobre o teu corpo, e ele é quem toma as decisões finais sobre a tua vida. Eu estou dizendo, Ítala, você não é nada. Você não tem direito. O direito está sobre o outro. A menina, ela cresce idealizando esse outro. Sabe? Aquele cara, aquele homem que vai te dar toda a proteção, segurança, amor, cuidado. Você não vai precisar nem escolher, ele escolhe por ti. E quando se traz isso, sabe, Rose, eu acho que a gente volta para aquela questão da naturalização do abuso, né, das relações abusivas na infância e na adolescência. Né? Isso que vai se construindo ao longo da história das pessoas e que as pessoas às vezes não percebem. Né? É tão sutil e é tão transvestido de um cuidado que às vezes se torna quase que imperceptível. Trazendo algumas cenas da novela, antes de começar a live a gente estava olhando as cenas, e esses dias o Gael, né, da novela o Outro Lado do Paraíso, o Gael dizia que se a esposa dele engordasse, ele não ia mais querê-la, né, porque ele em casa com uma mulher bonita e depois ela vai ficar... E aí ele usa... feito um pneu esvaziando, um pneu... Quantas falas sutis, né, aparecem nessas relações. E aí na mesma cena, o Gael diz pra mãe que a esposa dele tá doente e a mãe manda chamar um médico. E ele diz, não, eu não vou chamar um médico porque um homem não vai passar a mão na minha mulher. Né? Esse lugar de posse e esse lugar de domínio, né? Que aparece travestido de um cuidado. Né? Quantas vezes nós vemos mulheres em algumas situações, né, em alguns contextos, em que elas são retiradas da sua possibilidade de fazer alguma coisa porque esse homem não quer. Né? Porque esse homem, travestido de um cuidado, né, ou mascarado por um suposto cuidado, ele começa a colocar rédeas no comportamento dela. Você não vai sair com fulano, né? Se você sair, às vezes é tão sutil, né? Me diga quando chegou, me diga a hora que sai, me diga não sei o quê. E que muitas vezes, em alguns homens, é realmente uma questão de cuidado. Em outros é uma questão de posse. Por isso que eu acho que é a sutileza da compreensão. Né? Porque, de fato, em alguns homens não há uma posse, não há uma necessidade de sustentação. Há realmente um cuidado. Em contrapartida, em outros, é quase que um controle. Você precisa me dizer. Né? E eu acho que talvez a percepção ela venha
com a reação que isso causa. Isso causa medo ou isso causa segurança na mulher? A mulher pode compartilhar isso ou não pode compartilhar isso? Eu acho que a reação que provoca no outro é que vai nos dar o termômetro de até que ponto está sendo abusivo ou não está sendo abusivo. Porque em toda relação, é até engraçado assim, falar sobre relacionamento sem conflito. Não existe. Toda relação tem conflito. Toda relação, ela é conflituosa. A grande diferença de uma relação abusiva e de uma relação normal com conflitos que todos nós convivemos é: a partir do momento que aquela relação me causa medo, ou seja, eu tenho medo do meu companheiro, eu tenho medo de compartilhar isso com ele, porque eu não sei qual atitude ele vai ter diante da minha revelação. Quando eu olho para os lados e vejo que eu fui afastada da minha família, afastada dos meus amigos, estou isolada e proibida de fazer atividades que antes eu fazia, porque o meu companheiro diz que é um cuidado, que é uma proteção, porque eu amo, porque eu prefiro que você fique em casa para lhe proteger, para não acontecer. Não vá para um médico ginecologista. Você vai para uma mulher. Aí eu tenho que entrar na consulta. Né? Eu já vi relatos de mulheres dizendo que ela só vai para o ginecologista se o marido entrar e ele fica observando o exame que é feito nela. Gente, né? O controle está ali naquele lugar. Né? E aí eu já vi relato, inclusive, de alguns médicos dizendo que não tem problema de o companheiro entrar, mas que eles se sentem constrangidos. Né? O próprio médico se sentem constrangidos. E aí a mulher, ela está nesse contexto de que não pode nem ser examinada, ela não pode cuidar da sua saúde. Né? Porque o homem precisa estar com ela. Então ela só pode marcar a consulta se for com a disponibilidade dele, né? Dele estar com ela. E vários contextos, não sei se você já teve Kítola, mas, por exemplo, já chegou caso de pacientes do marido, eu tenho que entrar com ela. Eu quero ouvir o que é que ela está falando. E eu que vou dizer o que é que ela vai falar. Já teve casos de a gente terminar a sessão e ele perguntar o que foi que ela disse. Eu quero saber o que ela disse. Então, está configurado aí, né, a relação de poder, posse, violência. Tu falou agora, eu me lembrei, sabe? Aqui na Lírios nós temos parede acústica, né? Com isolamento acústico. Além do isolamento acústico, a gente cuida da externa, então televisão, né? Todo esse cuidado com o sigilo do paciente no setting. E essas relações de poder e essa necessidade de controle é tão grande que às vezes a secretária pega pais e esposa, esposo, assim na parede. Como se ele fosse conseguir escutar alguma coisa. Né? Isso é muito curioso. Né? Então, várias vezes a secretária relata: a gente já botou o móvel perto da parede, né? Para dar uma distância maior. Né? Então, além do isolamento, além da TV na externa, além do móvel que distancia da parede, né? Eles ainda tentam um jeito de encostar na parede para acompanhar a narrativa do outro. Né? Quantas vezes as mulheres, elas não... As mulheres e às vezes os homens também, né? Tem alguns contextos em que essa relação de poder se estabelece, né? Quase que ao contrário, né? E a gente não está tirando o cuidado que a gente precisa ter da mulher, porque nós precisamos cuidar dessa mulher, já que ela é a mais massacrada na história, né? Mas quantas mulheres são controladas até nas suas ligações? Até nas mensagens de WhatsApp, né? Rede social, em rede social. Aqui da senha. Me veio também outras histórias, porque tem mulheres, inclusive, que o marido toma o celular e ele olha a última ligação. Quem foi que ligou? Eu quero saber qual foi a conversa. Mensagem. Se a mulher trabalha, você sentou perto de quem? Conversou com quem? Almoçou com quem hoje?
Ah, não, mas ele me ama. Isso é porque ele me ama. Ciúme é sinal de amor, de cuidado, né? Não, gente. Quando o amor vira posse, propriedade, humilhação e violência, ele deixa de ser amor. Quando gera medo, né? Quando gera insegurança na relação. Eu acredito que sim, o grande problema do relacionamento abusivo é a romantização dele. Há uma romantização social dos relacionamentos abusivos. Então, por exemplo, se você é casada e teu marido te humilha, diz que você é feia, que você é gorda, que você é magra, que você tá velha, que teu cabelo tá branco, que tua barriga tá quebrada, que você é boa, que você é anta, né? Geralmente é isso. Ou quando ele aproveita que tem uma mulher, sei lá, bonitona, tá vendo? Ó, ela tá cuidada, ela tá bonita, você tá feia, você tá velha, né? Você não se cuida. Gente, teu marido não pode dizer isso pra você, só que a sociedade diz, ele é teu marido, ele te ama, ele tá dizendo isso porque ele quer que você se cuide. Pro teu bem, ele tá falando pro teu bem. Né? É pra que você se cuide, pra que você faça uma academia, um regime, uma cirurgia plástica e vá lá, né? Seguir o padrão do que ele quer. Só que você vai virar uma top model e ele ainda vai continuar denegrindo a tua imagem, te humilhando, te colocando para baixo o tempo todo, né? Porque uma vez um abusador com esse poder e com esse poder de opressão, ele viu que a reação dele, a atitude dele realmente tem poder sobre você, ou seja, ele consegue te colocar para baixo, acabar com a tua autoestima e deixar você totalmente na dependência dele. Ou seja, eu sou o único homem que te quer. Você pensa que se você se separar de mim, vai ter homem que te queira? Nenhum homem vai te querer. E aí a gente vai pra... tem um monte de pergunta aí, Camila, acho que dá pra ir colocando. Que Elvia pergunta, coloca, né? Em algumas situações no consultório, vemos esse perfil de paciente, tanto adolescente como criança, que tenho que incentivá-los a poder falar sobre o que estão sentindo, devido a essa relação de poder mesmo, que sentem de seus responsáveis. Se vocês puderem dar alguma dica, também seria ótimo. Eu acho que isso que você faz, Kelvin, né? De dar a voz à criança e ao adolescente. Quantas vezes criança, adolescente, idoso, esposa, esposo, nas relações, é tipo assim, eu pergunto pra Rose e o esposo dela responde. Eu pergunto pra criança e a mãe responde. Eu pergunto pra adolescente e o pai responde. Eu acho que nesse seu contexto, que é um contexto de consultório, é voltar a pergunta para essa criança, esse adolescente, essa mulher. Quantas vezes a gente pergunta à esposa e o marido responde e a gente pergunta à esposa de novo. E ele responde. Você pergunta à esposa de novo e ele responde. Então, né? Eu estou perguntando a ela. Acho que no contexto de criança e adolescente, pelo menos a primeira dica que me vem, não é dica pronta, assim, não é receitinha de bolo, mas talvez uma coisa que possa talvez ajudar nas nossas relações é isso. Enquanto o outro está respondendo, a gente continua dando voz àquele no qual a gente quer ouvir. Que Elvia, ela é odontóloga. Então, no contexto da odontologia, a criança, o adolescente está ali quase que entregue, porque tá, enfim. E eu acho que voltar essas perguntas para a criança, para o adolescente, insistir nessa voz. Insistir nessa voz, mesmo que a criança olhe de lado para a mãe, para o pai, e criança faz isso, assim, eu posso falar, mas eu acredito que insistir nessa voz seja um ponto. Vanessa, tenho percebido nos atendimentos que nas relações homoafetivas ocorrem na mesma proporção os relacionamentos abusivos. Contudo, existe o argumento utilizado pelos envolvidos que as relações são efêmeras e que muitas vezes eles cedem aos abusos do abusador
preferindo manter uma relação de pseudo-estabilidade na relação, do que deixar a relação a partir de outras formas de se relacionar. Elas argumentam que é difícil conseguir estabilidade por longo tempo com uma pessoa e aceitam ficar na relação mesmo em sofrimento. Isso aí é violência em cima de violência, né? Primeiro eu me permito estar numa relação efêmera e superficial mesmo quando eu não quero, né? Eu não estou falando que as relações rápidas ou as ficadas, elas não devem acontecer. Se a pessoa se sente confortável, que bom, que massa, vive tua vida. Né? Agora, quando ela se submete ou ela se coloca nesse lugar de uma relação superficial, simplesmente porque o outro não quer assumir, o outro ou a outra, né? Já que você traz a questão da relação homoafetiva, não quer assumir um relacionamento estável, né? É violência em cima de violência. Né? E de fato, tanto você como Michaele traz essa questão da relação abusiva na homoafetividade. Né? Isso também é muito presente. Né? E permeada por outros contextos, né? Ou permeada por outras circunstâncias. Né? Então, sim, em todos os contextos de relações humanas, existem a violência abusiva. Mais uma vez, retornando, não está ligado à heteroafetividade. Não. As relações abusivas, ela está ligada às relações humanas. Não é fácil sair de um relacionamento abusivo. Principalmente quando há uma naturalização do abuso. E há sempre aquela esperança, assim, ele prometeu que vai mudar. Mas ele me trata assim ou ela, mas ele também tem um lado bom. Ele também faz coisas positivas pra mim. Na novela, ontem conversando com algumas pessoas que assistiram a novela, falam pra mim que esse Gael, ele é tido pra ela como um príncipe, né? Ela Sim. diz, meu príncipe. E teve em um determinado momento que ela questiona como você pode sair de um extremo para outro, assim, ser um príncipe, ser delicado comigo, ser cordial comigo, carinhoso e, né? E mudar, explodir. Eu perdi a cabeça, eu não sei o que me deu. Me desculpe, eu não vou fazer mais isso. Eu não vou fazer mais isso. Né? Então, assim, é uma sutileza de que, assim, eu não posso perder o poder que eu tenho sobre ela. Então, claro, o opressor, ele jamais vai violar o tempo todo. Ele não vai violar o tempo todo. Ele vai violar e vai recuar. Ele vai violar e vai recuar. Ele não vai violar 24 horas por dia, porque ele precisa manter o poder que ele tem sobre e as rédeas sobre o outro. Né? Então, ele não vai violar o tempo todo. É igual o pai, por exemplo, vai pôr de castigo, dá uma surra, dá um pirulito, né? Vai lá, compra um tablet. Então, assim, eu oprimo, mas eu compenso. Né? Eu dou uma surra, eu quero teu braço, mas eu compenso, eu te dou um buquê de flores. Né? Então, o opressor, ele não vai gerar violência 24 horas, ele vai ter a compensação para que a vítima, diga sempre Se mantenha. Se mantenha e diga assim, mas ele tem um lado bom. Ela tem um lado bom. Ela faz isso por mim, ninguém fez. E aí Alan Paulo coloca. Alan Paulo, psicólogo da Lírios, né? Já teve algumas lives conosco. Inclusive Rose. Rose sempre está presente nas lives, né? Online, participando. Aí hoje está conosco aqui. Alan coloca. Acredito que uma metáfora pertinente para algumas relações abusivas é o laço vampírico. De um lado, alguém que rouba a vida e a integridade da sua contraparte. Do outro, alguém que até pode fruir algum gozo no primeiro momento, mas que com o passar do tempo vai morrendo lentamente, tanto a nível simbólico quanto a nível concreto. Acho que essa metáfora que Alan traz é uma metáfora que
A primeiro momento eu não me dou conta, mas depois eu vou me dando conta e vou sendo aprisionado, né? E vou sendo roubado, inclusive da possibilidade de agir, né? Isso que é muito sutil, né? A possibilidade de sair disso, né? Às vezes vai se focando tanto que você vai ficando cercado de possibilidades de fuga. E aí Edla coloca, Edla, psicóloga da Lírios também. No filme, a garota do trem é nítido o desfecho do que pode ocorrer quando há indícios de uma relação abusiva. No caso do filme, até implementação de falsas memórias ocorreu. Isso geralmente ocorre quando o abusador culpa a vítima por atitudes hostis que ela mesma praticou, a convence. Isso pode acontecer na vida real. A gente pode se deparar com esses aspectos na clínica. Até que ponto há o convencimento de que a vítima é o próprio algoz? Eu acho que você pode. Não só pode acontecer como acontece, né? Na vida real. Sim, a vítima o tempo todo recebe a carga de culpa, né? Inclusive, muitas vítimas assim, ele fez isso comigo porque eu provoquei. Ele não é assim, eu provoquei, né? Tem situações, por exemplo, de relações em que o homem, por exemplo, trai a mulher e faz questão que ela saiba que ele a traiu, com mensagem no celular, ligação e tal. E aí, um belo dia, a mulher toma uma posição e diz, também vou fazer. Ela faz. E aí vem a culpa sobre ela. Como ela tem uma dependência afetiva e ela fez para tentar ver se ela surgia com uma identidade, mas só que ela não estava pronta para aquela ação, o que acontece? Ela retorna ao abusador e diz, eu te traí para saber como é. E o abusador simplesmente olha para ela e diz assim, você não é digna de mim, mas eu te aceito. Porque ele tem prazer em jogar com ela. E aí ele continua nas traições. E quando ela reclama, ele diz assim, você não tem moral para me cobrar nada. Porque você também fez. E você é culpado, o que você fez é nojento, é vergonhoso. Quando não usa aquele velho clichê. Eu nunca te traí, porque só era sexo. Né? Sim. Não envolvia afetividade. Então eu não te traí. E às vezes não precisa nem a mulher fazer nada, né? Não. Eu acho que essa situação de se sentir culpada, sim, é o tempo inteiro na relação. É o tempo todo. Mas quando ela toma uma atitude de tentar sair desse lugar, ele prende, que ela não ele consegue encapsula, realmente segurar a situação, que ela retorna, ele deita e rola nas emoções dela. Literalmente, porque ele faz dela realmente capacho. Agora você, né? Eu até li um texto esses dias que diz assim, que algumas famílias, quando vão educar suas filhas, assim, quando o seu esposo chegar, você tem que se ajoelhar aos pés dele, tirar as meias e o sapato, numa posição de respeito e senhorio. Ele é o seu senhor e você é a serva, né? Então, o homem, quando ele percebe essa insegurança, essa baixa autoestima na mulher, ela se torna realmente essa serva. E aí ela é culpada, de fato, porque ele joga sobre ela a culpa. E ela não conhece outra realidade senão essa culpa. Quando Vanessa trazia a questão das relações efêmeras, as relações superficiais, quantas vezes nós nos culpabilizamos? Ah, mas é porque eu não estou preparada para um relacionamento estável. Ah, mas é porque... quantas vezes, de fato, essa culpa, ela retorna. Não, mas fui eu que provoquei, né? Ele me bateu porque eu provoquei. Eu realmente fiz errado. Ele chegou em casa, a comida não estava pronta. Ele chegou e não fui colocar a mesa para ele, né? Ferro na roupa. Não passei ferro na roupa. Eu falhei enquanto mulher, né? Eu falhei enquanto pessoa na relação, seja ela, repito, hétero ou homo,
né? A gente sempre traz essa responsabilidade e essa culpa pra gente. Né? Quantas vezes na própria relação de trabalho, né, o outro joga sobre a gente uma responsabilidade que não é nossa e a gente aceita como nossa. Né? O outro coloca sobre a gente um sentido que não é nosso e a gente acha que é nosso. Né? O texto ou a narrativa, ela foi tão bem articulada que a gente começa a acreditar que nós falhamos nessa relação e que nós precisamos ser penalizados nessa relação. Que nós falhamos enquanto mulher. Porque se eu não fui capaz de dar conta de um papel social que é estabelecido para a mulher, dessa submissão, né? E desses afazeres que é delegado à mulher, então se eu não der conta disso, eu falhei enquanto mulher, né? Eu falhei sim para esse marido. Inclusive, voltando para as relações de traição, há uma normatização muito grande. Isso também faz parte de uma relação abusiva. Então, assim, se a mulher não dá conta, em determinado momento, de satisfazer alguns desejos sexuais do marido, se ele procura uma mulher fora, ele diz, eu fiz porque você não me satisfaz sexualmente. Ele usa isso como uma forma de justificar esse processo e ela se sente culpada. E ela começa a dizer, realmente, eu não fui mulher suficiente para ele, por isso que ele está procurando outras mulheres fora. E aí a gente entra, né, na questão da sexualidade e do sexo. Né? É tão normatizado, né, que nas relações você precisa seguir o padrão que o outro espera seu. Seguir um padrão que você... É porque eu tô olhando as mensagens, gente. A gente para porque a gente tem que ler e dar um feedback a vocês. Né? Caio, que entrou agora na live, você está fazendo falta aqui, viu, Caio? Quantas vezes nos relacionamentos nós nos colocamos dentro de um padrão a ser seguido, inclusive de serviência sexual. Eu preciso servir ao outro sexualmente. Né? Acho que a primeira cena que choca os telespectadores da novela é uma cena de estupro, né, de um abuso sexual na lua de mel. Existe isso? Existe. Eu acho que a mídia, ela nos traz um debate muito pertinente, que é a violência sexual nas relações. No casamento, seja ele hétero, seja ele homo. Acho que o primeiro impacto que a novela trouxe, né, levantando esse aspecto, é o do abuso sexual. Né, que é tão normatizado, você precisa servir a esse outro. Né? Ele quer fazer... a mulher, né? A mulher é muito vítima disso. O homem quer porque quer o sexo anal e que se ela não se submeter ao sexo anal, ele vai procurar lá fora. Isso. E essa mulher se sente obrigada a se submeter a um modo de viver o sexo que ela não quer, para que esse homem não procure lá fora. E às vezes, inclusive, elas se colocam nessa condição de ele procurou lá fora porque eu não faço em casa. Né? E quantas vezes, é muito sutil também, né? Nas relações, repito, homo ou hétero, o outro nos coloca na condição de dispor nosso corpo ao sexo naquele momento porque ele está querendo, né? E você não quer. Né? Você não está querendo, você não está disponível, né? Você não está disponível, mas você precisa servir. E o discurso vem muito carregado de uma chantagem, de um drama muito, né? Assim, se você me ama, você tem que fazer. Mas eu gosto assim, então você tem que fazer. E na verdade a relação sexual, seja homo ou seja hétero, ela tem que partir de um consentimento entre as duas partes. Então, o que for confortável para os dois é o que tem que ser feito. Né? Eles têm que se sentir confortáveis. Quando partem para aquilo, não, eu não vou fazer isso porque eu não me sinto bem. O parceiro precisa respeitar. Quando ele não respeita e tenta violar, né, esse desejo, essa vontade, é muito comum, por exemplo, companheiros embriagarem
as esposas. Isso é muito comum. A gente pensa que está falando de algo de outra via, justamente para conseguir o sexo anal. Né? É muito comum também a questão do estupro. Só que, como, principalmente no casamento, e aí eu vou falar da questão do casamento de uma forma oficial, porque é tido como um matrimônio, uma questão, um sacramento, né? Seria isso. E aí dentro daquela relação de votos e de tudo mais, tem uma questão muito religiosa que acredito que ela vai adentrar nesse contexto de que uma vez que eu casei com fulano, o meu corpo pertence a ele. Né? E aí tem um discurso que, claro, a gente respeita as questões religiosas, mas a gente tem que ter cuidado com esse discurso. Porque um abusador que se apropria disso, ele faz essa mulher realmente uma via de abuso sexual. Então a mulher ela não pode se negar às obrigações sexuais. Uma vez negando, ele apega à força. E nós sabemos que toda relação sexual não consentida é estupro. Independe de casamento ou não, é estupro. Não é o fato de alguém ser casado com outro que dá direito de pegar a mulher à força e fazer sexo com ela à força. Né? A cena mostra isso, de como ele foi brutal na lua de mel, né? E de como o estupro aconteceu. Só que para algumas mulheres, isso faz parte das obrigações matrimoniais. E aí quando a Rose toca, né, nessa questão religiosa, de fato é uma questão que ela precisa ser debatida, né? Porque nós temos um contexto religioso que massacra essa mulher em algumas circunstâncias, né? Principalmente nessa circunstância matrimonial, né? Em que sentido? Você casou, e quando a gente fala religioso, nós não estamos discutindo tradições religiosas, nós não estamos discutindo religião A, B, C, D ou E, né? Nós estamos discutindo um discurso transcendental e metafísico que instaura na sociedade, nesse contexto, uma regra a ser seguida que não leva em consideração a humanidade das partes. Né? Não estou desmerecendo as religiões, seja ela oriental ou ocidental, mas estou trazendo à tona que muitas vezes, encobertos por esse discurso religioso, vem uma negligência ao ser humano. Né? Se a gente for olhar as religiões, né, do Oriente, quanto a mulher ela é massacrada e violentada por esse contexto que dita normas e que dita modos de funcionamento e de relação, principalmente nas relações conjugais, que coloca essa mulher no lugar de ser oprimida, né? E esse homem nesse lugar de poder. Isso é recorrente em algumas religiões. E nós conversávamos antes da live, como alguns líderes religiosos, repito, não estou falando de nenhuma denominação religiosa, né? Eu estou falando do discurso religioso como um todo. Né? Acho que tanto no Ocidente como no Oriente, né? Acho que o Oriente, isso também é muito marcado, a mulher não pode nem se mostrar. Né? Mas só para reforçar que não é um discurso religioso A, B ou C, né? São os discursos religiosos e os discursos sociais, né, que retiram essa dimensão de cuidado com o humano. Né? Quantos líderes religiosos reforçam essa condição de submissão, né? Reforçam isso, de que você precisa continuar nesse relacionamento, mesmo que você seja abusado, né? Mesmo que você seja estuprado, né? Porque às vezes nesse estupro é levado em consideração porque o sexo faz parte e vocês se tornaram uma só e você precisa ser subserviente nesse sentido. Né? Então, quantas vezes os discursos de algumas lideranças religiosas reforçam ainda mais a violência, né? E ampliando,
não só os religiosos, o religioso ganha um peso, porque a religião ela tem um sentido e um significado denso na sociedade e na existência das pessoas. Então, se a gente vai para a discussão de espiritualidade, né, o sentido de vida de algumas pessoas está, sim, depositado nessa dimensão espiritual, seja ela denominada de qual jeito for, né? Mas em muitos contextos sociais, essa violência é reproduzida, né? Às vezes, apesar de todas as políticas públicas para a mulher, nós temos agentes policiais que não estão preparados para a recepção dessas mulheres no momento de uma queixa, né? Nós temos uma equipe multidisciplinar, né, que vai acolher essa vítima de violência e o que faz é reforçar essa violência, né? Ou criar uma outra violência em cima disso, né? Então, assim, são questões que vão se atualizando porque estão atravessadas do nosso discurso, né? Ah, você esperou até agora para fazer a queixa, você é culpada nisso, né? Quantas questões estão em jogo? Quantas complexidades se entrelaçam, né? Quantos fios se entrelaçam, criando uma complexidade, né? Para que essa pessoa resista à denúncia do abuso, né? Seja ela homem, mulher, criança, idoso, né? Seja ela quem for. Os idosos que acham que não tem outra pessoa para cuidar deles e se submetem a essa questão, a essa violência. Não, mas ele compra meus remédios, mas ele fica com o restante da aposentadoria. Ah, mas ele faz isso, ele dá a comida na hora certa, mas ele me violenta quando ele vai me dar banho, ele ou ela, né? A criança, o adolescente, né? As relações de afeto, né? Entre homem e mulher, mulher, homem, né? Quantas vezes tá entrelaçado e no momento da denúncia as pessoas ainda atualizam uma violência ou criam uma outra violência em cima. Eu acho que essa fala que Rose trouxe no começo, de que nós estamos numa sociedade abusiva, né? A gente até discutiu um pouquinho do governo. O governo abusa da sociedade, né? Nós sofremos um abuso por parte do governo. Ela está muito entrelaçada, ela está muito permeada no nosso discurso. Então, o discurso religioso muitas vezes reafirma, o discurso religioso muitas vezes atualiza um outro modo de violência, assim como as diversas camadas sociais, os diversos contextos sociais, né? Repito, o agente policial que não está preparado, né? O escrivão que não está preparado, a equipe, os profissionais, a equipe multidisciplinar que não está preparado, né? E que em seu discurso, de uma forma muito sutil, atualiza uma violência, atualiza um abuso. Até os psicólogos, gente. Sim. Que não são preparados. E reforçam a violência, mais uma vez, quando querem a toda força, a toda vontade, né, fazer com que a vítima denuncie. Nós temos que compreender que a denúncia não é fácil a compreensão de que se vive numa situação abusiva. Não é um fator único que envolve o abuso, são multifatores. A mulher, ao se deparar com a denúncia, ao perceber que é abusada, ela tem que se dar conta de si, porque ela não existia nessa relação. Né? Ela tem que dar conta de uma independência financeira, porque ela depende financeiramente e afetivamente desse homem. Quando tem filho. E quando tem filho, a situação ainda piora. E tem as questões sociais e culturais, que são, e as humilhações e outros julgamentos, porque ela é sempre a culpada. Né? A mulher é sempre culpada. Então, ela se torna... Quantas interrogações vem na cabeça dela? Eu vou denunciar e vou passar por tudo isso? Ou eu vou me submeter a essa situação? Então, nós, enquanto psicólogos, temos que acolher essa pessoa, né? Na sua escuta e proporcionar que no tempo dela, ela decida
qual é o melhor caminho para ela. A permanência na relação é uma permanência na violência. Mas nós precisamos, enquanto equipe, enquanto profissionais, cuidar para que essa transição não seja mais uma violência. Acho que é isso que Rose traz quando ela aponta isso. Que os nossos a priori, que as nossas ideologias, que as nossas compreensões, elas não atualizem também uma violência, de retirar o outro abruptamente de algo que ele ainda não dá conta. Que essa transição seja cuidadosa para que não seja mais uma violência. E assim, a vítima de abuso, ela precisa de uma rede de apoio. Sim. Então ela precisa retornar à família, se foi o fato desse afastamento familiar acontecer. Procurar ajuda nos amigos, procurar ajuda numa equipe realmente multidisciplinar, como nós temos centros de referência, para a mulher. Mas principalmente na psicoterapia, ela também encontrar esse lugar de voz e de cuidado. Porque até então, nessa vivência de relação, ela não existia. Então, passar a existir sem esse apoio é desastroso para as emoções dessa mulher, para essa mulher como um todo. Para essa criança, para esse adolescente, para esse homem, para essa mulher, para esse idoso, para essa idosa, para esse trabalhador que numa relação de abusiva de trabalho começa a ganhar voz, e aí ele começa a colocar em xeque até o próprio trabalho, a própria permanência do trabalho. A relação abusiva, ela não é um fenômeno fácil de ser cuidado. Não é que ele deva ser negligenciado, pelo contrário, ele precisa ser olhado muito atentamente por ser complexo de ser cuidado, porque ele permeia relações, como nos diz Hannah Arendt, nós estamos numa teia de relações e uma ação principiada, ela cria um contínuo de ações que a gente não sabe onde vai dar, e aí é esse medo, é essa incógnita, onde é que vai parar? Eu vou denunciar, mas onde é que vai parar, Teve uma cena da novela que eu não assisti toda, que a esposa de Gael, ele chega da casa da mãe, alcoolizado, ele bebeu muito na casa da mãe, e ele chega em casa e bate nela, e ela rola de escada abaixo e ela quebra o braço. E ao chegar no hospital, esse médico percebe, e aí ele pergunta a ela se ela quer fazer a denúncia, Eu não sei como a cena se desenrolou, mas a sensação que eu tenho é que ele foi muito cauteloso. Então ele espera o colega sair da sala, ele fica sozinho com a mulher e ele diz: eu tô contigo, quase que isso, eu tô contigo, o que é que tu quer fazer? Muitas vezes nós queremos tomar as rédeas e tomar as decisões de coisas que o outro ainda não dá conta. Eu lembro em uma questão de violência de criança, e a criança estava num contexto de violência familiar, e aí eu acionei psicólogos, conversei com advogados, pensando em como a gente poderia fazer essa denúncia para retirada da criança desse contexto, esses cuidados que a gente tem. Em contrapartida, eu escutando essa criança, não era no contexto clínico, eu acompanhando, eu estava num outro papel, estava num papel social, não como psicóloga, mas em outro papel social, e aí contatei outro psicólogo, que realmente eu não estava como psicóloga nessa relação com essa criança, e aí ouvindo essa criança, ela olhou para mim e disse assim: tia, acontece isso, mas eu não saberia viver fora dessa casa. Tirar essa criança desse contexto seria um outro abuso, seria uma outra violência. Então, como potencializar cuidado nesse espaço? Isso precisa ser, precisamos estar sensível a isso, a como fazer essas transições. Acho que precisamos atentar para isso. E Mônica pergunta:
existe possibilidade de cura para um agressor quando este reconhece que não é sensato, coerente, normal? Então, eu acho que existe possibilidade de cuidado, né? Entender por que eu preciso sobrepor meu poder ao outro. Acho que essa é uma questão. Acho que você pode falar um pouquinho. Eu acredito que se ele percebe, se ele começa a se perceber que o que ele está fazendo para outra pessoa é um abuso e é uma violência, e ele repensa sua atitude e diz, peraí, eu preciso de cuidado, eu preciso de ajuda, e vai atrás desse cuidado, claro que ele já tomou uma postura de mudança frente às suas questões. Só o fato dele reconhecer e se perceber nesse lugar de violador, né, de abusador, ele já tomou uma postura de mudança. É claro que o processo de psicoterapia não tem como a gente fazer promessas, nem receitas milagrosas. Vai depender muito de como ele se entrega ao próprio cuidado e ao próprio processo. E a psicologia, ela tem que estar para abraçar sim também o abusador, né? E dar voz a ele, fazer ele perceber de onde vêm esses desejos e esses anseios de poderio sobre o outro, né? Desse poder sobre o outro. Então, a partir das descobertas que ele fizer no seu processo, que a gente pode dizer qual o desenhar do caminho dele a partir disso. Não sei se eu falo de um lugar de cura, né? Porque vai depender muito de como ele vai responder às questões que são dele. E aí não é uma doença, né? Não. É um sentido que ele coloca no modo de existir. Então, se eu compreendo cura enquanto cuidado, sim. É cuidar do meu modo de existir nas relações. Né? Cura, a gente parte do pressuposto de que é uma patologia. Uma patologia, né? E o que é um modo de se expressar e um modo de se relacionar, um sentido posto nessa relação que precisa ser cuidado, né? E aí, às vezes, eu tô lembrando eu acho que é 50 Tons de Cinza, que o personagem, eu não vou lembrar o nome dele, ele é masoquista, né? Ele tem essa dimensão masoquista. E aí, quando a gente vai para a história de vida dele, foi o modo de amor que ele conheceu na vida, né? Foram de contextos de abuso, né? Então, em alguns contextos, esse agressor ele também reproduz uma naturalização do modo de funcionar que ele aprendeu ao longo dessa história, né? Então, tanto a vítima, ela naturaliza e ela não é que aceita, né? Mas ela tende a repetir quanto o agressor. Né? Tanto o agressor como a vítima, eles estão sempre nesse... O que a gente precisa cuidar é que sentido isso tem na história de vida. Né? Que sentido isso atualiza. Né? Acho que ambos os lados, sendo bem redundante, traz esse aspecto de sentido. Acho que isso precisa ser olhado e ser cuidado. Já estamos com 1 hora de live, se deixar a gente passa a noite. Eu acho que é um tema que a gente se estenderia realmente, né? Muito tempo falando, né? Mas acho que a gente faz um retorno disso, né, Rose? Sim. A humanidade abusiva, né? Acho que isso que você toca é de extrema importância. Com certeza. Pensar todos os aspectos sociais e humanos nesse lugar dessas relações. Sim. E aí é pano para muita manga e para muita discussão. Muita né? discussão. Nos percebermos nesse lugar, né? De vítimas e de algozes. Sim, e de algozes. E que nós estamos sempre nesse lugar tênue, né? Nesse lugar. Às vezes um pouco mais incisivo, outros menos incisivo. Mas é cuidar para quais os sentidos que isso tem em nossa história. Eu acho que quando a gente cuida disso, a gente consegue dar outros direcionamentos. E eu lembrei que eu ia falar, não sei se você viu uma reportagem do Fantástico já faz tempo, em que os abusadores, né, os homens violentos, que foi bem
nessa dimensão um pouco mais de relações hétero, a reportagem do Fantástico, e que eles diziam que quando eles eram escutados, quando se dedicavam a escutar eles conseguiam compreender por que se comportavam daquele modo. Né? Então, acho que entender qual o sentido desse comportamento na história de vida, tanto de quem é vítima, quanto de quem é o algoz. Acho que isso é muito tênue. E cuidar para que nossa intervenção e nosso cuidado enquanto psi não seja mais uma atuação de violência. Enquanto profissionais, principalmente do cuidado, temos que estar cuidando, né, sendo redundante também da nossa prática, para que nós também não estejamos violando os nossos pacientes, os nossos clientes, né, violentando e transformando também a nossa relação terapêutica numa relação abusiva, né, a relação de poder sobre o paciente. Então, é meu paciente, né? E aí também é um assunto para muito tempo. Muito tempo. Então eu quero agradecer, né, a Rose, agradecer a vocês que estiveram presentes. Polly colocou, infelizmente, as raízes machistas, Polly, psicóloga, Poliana Araújo, continuam impregnadas na sociedade, é verdade. Acho que a gente precisa combater o tempo inteiro. Né? Então agradeço a todos que estiveram presentes, né, Amanda, Regina, a tantos outros que se colocaram, né? Se tiverem perguntas, se tiverem sugestões, se tiverem questão, coloquem aí, coloquem como sugestão no nosso direct, no nosso inbox do Facebook, no direct do Instagram. Aí nós estaremos acolhendo as sugestões de temáticas de vocês. Né? Quero agradecer a Rose, né, que é psicóloga, que está no NIS, que é o Núcleo Integrado de Saúde da FAVIP, né, da Unifavip de Ivrai. Né? Então eu quero agradecer a sua participação. Ela que tanto é psicóloga clínica, como é psicóloga no NIS e vem cuidando dos profissionais que estão aí se formando. Essa que acompanha, que nos acompanha, né, enquanto alunos e estagiários, no último ano de graduação. Ela é aquela mãe que ajuda a partejar o ser clínico de muitos psicólogos. Então, muito grata por seu cuidado com a nossa psicologia, né, não só se disponibilizando para discutir essas temáticas, mas principalmente, né, se disponibilizando para acompanhar esse partejar de psicólogos clínicos. Então, muito grata, né, pelo seu cuidado com a psicologia, pelo seu cuidado com a gente. E muito obrigada por aceitar o convite da Lírios. Eu agradeço, na verdade, né? Eu e Ítala, a gente se via, mas a gente nunca tinha conversado. E aí foi muito interessante que um único encontro, eu acho que de 2 ou 3 horas, conversando, de repente parecia que a gente se relacionou a vida inteira. E se conhecia de anos, né? E daí partiu uma relação de afeto, né? E de muita proximidade, assim. Não tão próxima fisicamente, mas de próxima no acompanhamento dos trabalhos da Lírio e dela. E assim, eu que sou muito grata a você, né, a Lírios, e por esse convite, né, e por estar nessa partilha. Né? Agora no final a gente deixa uma mensagem para Kézia, né? Kézia, estamos juntas, cadê você? É verdade, falta Kézia, estamos morrendo de saudade. Né? Então, muito obrigada, Rose, muito obrigada a todos que participaram, né? Esperamos vocês na próxima live e sugiram temas, né? Isso é importante. A Lírios está sensível aos acontecimentos sociais. Muito obrigada e tenha uma boa noite.